Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 1 do minicurso desse fim de semana, intitulado Depressão e Ansiedade na Clínica Junguiana. Bom, pessoal, há muitos anos, desde que eu comecei a me interessar por psicologia, e na verdade um pouco antes, e principalmente durante meus estudos na graduação, né, minha época de formação em graduação, eu sempre procurava observar que tipo de adoecimento era predominante naquele momento na sociedade, a ponto daquele adoecimento se transformar numa espécie de síndrome de ordem cultural, tá? Ou seja, aquele adoecimento revelar muito sobre a psique objetiva e sobre a cultura que nós vivemos ou estamos vivenciando, né? A psique objetiva foi muito bem estudado por Jung, ela se identifica com a cultura, e a cultura, segundo Jung, é a mais elevada forma de consciência. Eu procurava integrar a minha consciência a essa coletividade no sentido de entender o sofrimento humano e que tipos de sofrimentos eram mais comuns naquele momento. E também procurava saber sobre os prognósticos, né? Ou seja, no futuro, quais seriam as principais formas de adoecimento. Claro que isso é um interesse histórico, é um interesse sociológico, né? É um interesse de psicologia comunitária, procura saber como as pessoas estão vivendo e como elas estão sendo afetadas por conflitos naquele momento que refletem uma espécie de Zagaste, ou seja, espírito da época, né? É, E aí eu sempre ouvi falar que a depressão e a ansiedade, no futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo, seriam dois tipos de adoecimentos hiper generalizados na nossa sociedade, né? Que basicamente a cada três pessoas, uma iria sofrer de depressão severa, de depressão incapacitante, né? E que o número de pessoas com transtorno de ansiedade iria aumentar muito, né? Transtorno de ansiedade e suas variantes. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, né? Transtorno de ansiedade e suas variantes. Os transtornos, quando surgem e quando se desenvolvem associados a outros transtornos. O transtorno de ansiedade se associa à síndrome do pânico. O transtorno de ansiedade pode se associar ao transtorno afetivo bipolar, tá? O transtorno depressivo pode se associar ao borderline, pode se associar ao transtorno de estresse pós-traumático. Os transtornos tendem a se associar. Por quê? Porque são mediados pelos complexos. Os complexos possuem libido, carga psicológica suficiente para formar grandes grupos de afeto na alma humana, daquilo que nos afeta. E de fato, pessoal, todos os prognósticos que eu li fazem sentido. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade de depressivos e é uma sociedade de ansiosos, tá? Então eu procuro, nesse momento e nesse minicurso, colocar a questão em perspectiva a partir de um modelo clínico junguiano, tá? E como é que a gente pode pensar depressão e ansiedade a partir de um modelo clínico junguiano? Bom, eu afirmo, de acordo com a minha experiência, aquilo que eu observo na clínica, os pacientes que eu tenho e observações que eu faço também em caráter extraclínico, ou seja, em caráter mais etnográfico, quase que de pesquisa. Eu entrevisto muitas pessoas, eu gosto de entrevistar pessoas praticamente diariamente que sofrem de transtornos. Eu percebo, pessoal, que depressão e ansiedade são dois aspectos de um mesmo fenômeno. Como assim? Depressão e ansiedade são o mesmo fenômeno? Não. Depressão e ansiedade são dois aspectos de um mesmo fenômeno. E de um ponto de vista junguiano, ambos formam um símbolo na alma. Ambos formam um símbolo na nossa alma. E a análise junguiana vai tentar assimilar esse símbolo à consciência, compreender esse símbolo, interpretar esse símbolo e principalmente vivenciar esse símbolo, libertando a energia psíquica, a libido que está presa
por meio do conflito neurótico para que a vida volte a fluir, né? E para que a vida volte a fluir com sentido. Por que eu me refiro ao símbolo na alma? Porque o símbolo, além de apontar para o inconsciente, representa a união dos opostos. E que opostos são esses? Bom, sempre que a nossa vida está paralisada por meio de um conflito neurótico que a gente não consegue resolver, levando em consideração que o transtorno é uma forma de organização simbólica do sofrimento humano, e que geralmente esses transtornos surgem a partir de traumas, ou seja, a partir de relações que nós construímos com o mundo, relações que nossa psique constrói com o mundo, relações dolorosas que dão origem aos complexos autônomos, aos complexos que vão regular de modo inconsciente o nosso comportamento. E vão também produzir sonhos, e vão também produzir fantasias. Daí a importância da gente observar as fantasias do depressivo e do ansioso e os sonhos do depressivo e do ansioso. Tá? Ambos, pessoal, são tipos de sofrimento que produzem sintoma dessa estagnação. A diferença aí é o fator tempo. Sempre que o sujeito tenta se libertar do seu conflito neurótico e, por meio dessa tentativa de autocura, a doença Jung é uma tentativa de autocura, é uma tentativa de autorregulação da psique. O sujeito colide frontalmente com o futuro e algo no futuro o ameaça, ele teme algo do futuro, nós podemos dizer que esse sujeito está vivendo um estado ansioso. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de futuro na alma. E sempre que o sujeito tenta se libertar do seu conflito atual por meio de uma identificação com o passado, tentando reavivar sentidos e significados do passado, nós podemos dizer que esse sujeito está em estado de depressão. Então, o que é a depressão? Depressão é um excesso de passado na alma. Ansiedade é um excesso de futuro na alma. Depressão é um excesso de passado na alma. A libido, pessoal, como se, tá certo? Porque tudo que a gente fala cientificamente, tudo que a gente fala clinicamente, tem o sentido de como se, parece que, ao fluir no espaço e no tempo, procura um objeto, a libido tem uma finalidade, certo? E quando esse objeto se torna, por meio da projeção ansiosa, por meio do conflito ansioso, ameaçador a ponto de aniquilar o sujeito que está ansioso, nós temos um transtorno generalizado. A fantasia do sujeito depressivo geralmente recua a fantasias infantis. O sujeito depressivo é aquele sujeito que sente que falhou no seu processo de individuação. Tá? Então, assim, a gente tem um papel da libido, que pode ser um papel progressivo. Nesse caso, o estado patológico progressivo da libido é a ansiedade, ou que pode ser regressivo. Nesse caso, o estado regressivo da libido é a depressão. Não confundir progressivo com extroversão ou mesmo empatia, e não confundir regressão com introversão ou mesmo introjeção, porque são processos psicológicos que exercem funções adaptativas nos tipos psicológicos que nós possuímos ou que nós nos identificamos coletivamente de algum modo. A depressão e a ansiedade atravessam os tipos psicológicos e representam funções desadaptativas na alma. Tá? Então, o excesso de futuro na alma, o excesso de preocupação com o futuro na alma pode trazer uma sensação de aniquilamento, e o excesso de passado na alma pode trazer um excesso de identificação com o passado, um excesso de perda da libido, enfraquecimento da vontade, enfraquecimento do ego. A libido, que antes estava à disposição da consciência, volta a maior parte para o inconsciente. E aí nós podemos falar que o sujeito está apresentando sintomas
de um estado psicológico depressivo. Então, é isso, pessoal. Nesse primeiro momento, é importante a gente pensar a depressão e a ansiedade como dois aspectos de um mesmo fenômeno. É isso, muito obrigado.